Olá, boa noite. O plenário do Supremo define que cabe acordo de não persecução penal para todos os processos iniciados antes da lei anticrime, desde que não tenha transitado em julgado. O Supremo anula a lei do Rio de Janeiro que obrigava escolas a estender promoções a clientes antigos. O Superior Tribunal de Justiça suspende a ação movida pela mãe do menino Miguel, que caiu de um prédio no Recife. Preso em Brasília, homem suspeito de atear fogo no Parque Burle Marx. Uber é condenado a indenizar uma passageira agredida por motorista do aplicativo. E ainda, Tribunal de Justiça do Distrito Federal valida a lei que obriga bancos a disponibilizarem atendimento exclusivo para idosos nos terminais de autoatendimento. Jornal da Justiça desta quarta-feira, 18 de setembro, começa agora. Com maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal derrubou a lei do Rio de Janeiro que obrigava as escolas particulares a estender aos antigos alunos os mesmos benefícios e promoções dos estudantes mais novos. Viviane Novaes. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino entrou com uma ação no STF contra uma lei do Estado do Rio de Janeiro de 2015. Ela obrigava as escolas particulares a estender aos alunos antigos os mesmos benefícios e vantagens de pagamento dos alunos mais novos. Para o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, essa norma vai contra uma lei federal de 1999, que permite às instituições de ensino privado oferecer benefícios diferentes. Segundo o ministro, os contratos podem variar de acordo com critérios próprios das escolas, desde que haja uma justa causa. No voto, o ministro afirmou: não faz sentido que um desconto de mensalidade, conferido espontaneamente pela escola ou universidade a determinado aluno que passa por dificuldade financeira em virtude de situação excepcional, alcance todos os estudantes com realidades financeiras diversas. Ou que uma bolsa de estudos, conquistada por um aluno de destaque, seja estendida a todos os demais. O ministro Edson Fachin divergiu do relator. Para ele, a norma estadual se enquadra na competência dos estados de legislar sobre relações de consumo. Mas os demais ministros do STF seguiram o entendimento de Alexandre de Moraes para derrubar a lei. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, participou da cerimônia de lançamento do selo em homenagem aos 30 anos do Real. O selo comemorativo está disponível na loja virtual e nas principais agências dos Correios. Repórter Carolina Chaves tem mais detalhes. 30 anos de estabilidade econômica. Os mais jovens nem chegaram a conhecer a temida maquininha de remarcar preços. O real foi instituído no dia 1º de julho de 1994, durante o governo de Itamar Franco, para combater a hiperinflação. Por mais de 20 anos, a instabilidade nos preços corroeu os salários dos brasileiros e prejudicou o crescimento econômico do país. O plano foi desenvolvido por professores da PUC do Rio de Janeiro e, em apenas um mês após ser implantado, reduziu a inflação de 47,5% para menos de 7%. Para marcar os 30 anos do Plano Real, os Correios lançaram um selo comemorativo. A data para o lançamento foi escolhida porque hoje é o Dia dos Símbolos Nacionais. O selo tem no fundo as cores que representam o Brasil e os desenhos remetem à ideia de construção de uma nova fase da economia rumo à estabilidade econômica dos brasileiros. Um verdadeiro plano social que transformou a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Não apenas estabilizou a nossa economia, mas também plantou as sementes de um futuro em que cada cidadão pudesse sonhar e realizar os seus sonhos. O selo tem uma triagem de 12 mil blocos e cada um vai custar R$ 2,55. A iniciativa do Ministério das Comunicações atendeu à indicação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro foi advogado-geral da União no governo Fernando Henrique Cardoso, responsável pela implantação e consolidação do Plano Real. A alta inflação prejudicava o funcionamento de toda a economia, mas tinha, como já foi dito, um efeito perverso mais sensível sobre a população mais pobre, menos abastada. O Plano Real
para o alívio de todos os brasileiros e brasileiras, tornou essas imagens elementos de um passado, enfim, superado. Desde então, raras foram as vezes em que a inflação anual superou a casa dos 10% ao ano. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal validou a lei que obriga bancos a disponibilizarem atendimento exclusivo para idosos nos terminais de autoatendimento nas agências. A repórter Manuela Borges explica que os desembargadores se basearam em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para confirmar que a norma não desrespeita a Constituição. O governo do Distrito Federal argumentou na Justiça que apenas a União pode criar regras que envolvam o sistema bancário, o direito do trabalho, comercial e civil. Para o governo, a lei distrital ainda fere os princípios da livre iniciativa, concorrência e da proporcionalidade e vai contra o que prevê a lei orgânica do Distrito Federal. Já a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que propôs e aprovou a lei, defendeu a constitucionalidade do texto e afirmou que a Suprema Corte já definiu que os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, que dizem respeito à segurança, conforto e rapidez no atendimento ao serviço bancário. O Ministério Público do Distrito Federal também interpretou que a lei não vai contra o que diz a Constituição. Pelo contrário, já que o objetivo é garantir a proteção dos idosos em função da sua vulnerabilidade social. A norma estabelece que as agências bancárias em todo o Distrito Federal ficam obrigadas a disponibilizar funcionário exclusivo para acompanhar os idosos em terminais de autoatendimento. A exigência vale somente para terminais localizados na agência bancária, no interior do banco ou em espaço anexo e durante o horário de atendimento ao público. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça observou que o STF fixou jurisprudência de que os municípios e o Distrito Federal têm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários. Para os desembargadores, esse é o objetivo da lei distrital. O Conselho destacou ainda que a ordem econômica assegurada pela livre iniciativa e livre concorrência tem por finalidade a promoção da existência digna a todos, de modo que os princípios precisam ser interpretados dentro dessa perspectiva. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou novas normas que proíbem apostas relacionadas às eleições. Repórter Daniela Ramalho. Apostas relacionadas a resultados das eleições são proibidas. Uma proposta da presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, aprovada por unanimidade, atualizou a resolução sobre o assunto. A prática de certames lotéricos, que vem sendo praticada envolvendo prognóstico de resultados nas eleições de 2024, com ofertas, inclusive, de vantagens financeiras ou materiais de qualquer natureza às eleitoras e aos eleitores, com potencial para interferir legitimamente no processo eleitoral, especialmente para propaganda ou aliciamento de eleitores, o que caracteriza o ilícito previsto no artigo 334 do Código Eleitoral, sendo, portanto, passível de punição criminal e eleitoral. O realce dado às normas foi por causa da prática frequente de apostas sobre os resultados das eleições de 2024, com potencial para influenciar o processo eleitoral. Agora o alerta aos eleitores. É falsa a notícia nas redes sociais de que neste ano o voto será usado como prova de vida para o INSS. O TSE esclarece que não existe nenhum acordo com o INSS ou outro órgão para vincular a presença do eleitor nas urnas a qualquer outro efeito que não seja o direito de votar. O exercício do voto é um direito garantido na Constituição que ajuda a preservar a democracia, mas apenas isso. O TSE alerta ainda que divulgar essas notícias falsas é crime e o responsável pode ser punido. A seguir, Polícia Militar do DF prende suspeito de atear fogo no Parque Burle Marx, em Brasília. E ainda, a STJ suspende a ação movida pela mãe do menino Miguel, que caiu de um prédio no Recife. Os detalhes, já já. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a ação trabalhista movida pela mãe do menino Miguel, que caiu de um prédio no Recife. A ação pedia indenização por danos morais. Repórter Jéssica Castro.
O ministro Marco Aurélio Belisi suspendeu o trâmite da reclamação trabalhista movida pela mãe do menino Miguel Otávio Santana da Silva, que morreu com 5 anos de idade após cair do prédio onde ela trabalhava em Recife. O ministro considerou que o pedido de danos morais não está diretamente relacionado ao contrato de trabalho entre a mãe do menino e a ex-empregadora dela, o que afeta a competência para o caso. Quando o caso ocorreu, em 2020, a funcionária passeava com os cães dos empregadores e a criança havia sido deixada aos cuidados da então patroa da mulher, a primeira-dama do município de Tamandaré, em Pernambuco, Sari Corte Real. Sari chegou a ser presa em flagrante por homicídio culposo, mas foi solta após pagar fiança. 2 anos depois, a Justiça Estadual confirmou a condenação dela por abandono de incapaz com resultado morte e fixou a pena em 7 anos em regime inicial fechado. Paralelamente à ação na Justiça do Trabalho, foi ajuizada outra ação na Justiça Comum Estadual, relacionada à morte de Miguel. O conflito de competência foi suscitado no STJ pela defesa de Sari Corte Real, que defendeu que as 2 ações, trabalhista e civil, têm pedidos de indenização por danos morais decorrentes do mesmo fato, no caso, o falecimento da criança, o que poderia levar a decisões conflitantes. O ministro Marco Aurélio Belisi explicou que a jurisprudência do tribunal considera que, quando a causa de pedir é eminentemente civil, cabe à Justiça comum processar e julgar a ação, e por isso é justificado o deferimento da liminar para sobrestar a ação trabalhista. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu a influenciadora paraense Raíssa Natasha em um salão de beleza no setor oeste do Gama. Raíssa já tinha sido presa no fim do ano passado em Recife, em Pernambuco, na Operação Truque de Mestre, que desarticulou o esquema de jogos de azar pela internet, conhecido como Jogo do Tigrinho. O mandado de prisão foi expedido pela primeira vara de inquéritos policiais de Belém. A influenciadora foi encaminhada à divisão de controle e custódia de preso, onde vai ficar à disposição da Justiça. A Polícia Federal realizou uma operação de combate ao trabalho escravo em fazendas no interior de São Paulo e Minas Gerais. Os detalhes com a repórter Manuela Borges. A investigação teve como base o relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com os auditores fiscais, os suspeitos estavam recrutando homens da região norte e nordeste do país para trabalhar em condições desumanas em Minas Gerais e São Paulo. A Operação Slave, ou escravo em inglês, cumpriu 3 mandados de busca e apreensão nos municípios de Ibiraci, em Minas Gerais, Franca e Ponta Linda, no interior de São Paulo. 27 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão. De acordo com a polícia, um dos investigados já foi denunciado pelo mesmo crime de manter trabalhadores em locais sem higiene, sem alimentação adequada e sem pagar direitos trabalhistas na mesma fazenda onde ocorreu parte da operação hoje. Os suspeitos vão responder por tráfico de pessoas, pelo crime de redução à condição análoga à escravidão e associação criminosa. As penas somadas podem chegar a 19 anos de prisão. Força Integrada apreende mais de 2 toneladas de drogas no Amazonas. O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre mandados de busca e apreensão contra investigados pelo assassinato de cabo eleitoral. IPM prende suspeito de atear fogo no Parque Burle Marx, em Brasília. Vamos conferir. A Polícia Militar prendeu Jefferson Mender Alves dos Santos, de 19 anos, por suspeitas de atear fogo no Parque Burle Marx, no Noroeste, área nobre do Distrito Federal. Já a Polícia Civil prendeu preventivamente um outro homem, de 50 anos, investigado por ameaçar servidores do ICMBio, provocar incêndio e dano ambiental, também em Brasília. Uma força-tarefa formada por várias entidades vai atuar na identificação e responsabilização dos autores dos crimes ambientais no Distrito Federal. De acordo com os bombeiros, o fogo na Floresta Nacional está sob controle. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil cumpriram 9 mandados de busca e apreensão contra suspeitos da morte de um cabo eleitoral em Campos em julho deste ano. Entre os alvos da operação estão um candidato a vereador e o líder de uma organização criminosa local. Na casa do candidato foram apreendidos celulares, cerca de R$400 mil e uma pistola. O cabo eleitoral foi executado com 10 tiros dentro de um carro em São Sebastião, na Baixada Campista. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado apreendeu mais de 2 toneladas de maconha e cocaína numa embarcação próxima ao Lago do Catalão, no Amazonas. Os responsáveis pelo transporte fugiram na hora da abordagem. As investigações seguem para identificar e punir os responsáveis.
Um dos citados por atear fogo, Jefferson Alves, passou agora à tarde por uma audiência de custódia e teve a sua prisão mantida. A Uber foi condenada a indenizar uma passageira agredida por um motorista no Distrito Federal. Quem traz os detalhes é um repórter Pablo Lemos. Tanto a Uber quanto o motorista foram condenados solidariamente. Juntos, eles vão ter que pagar à passageira R$ 5.000 por danos morais, além de danos materiais pelos gastos médicos. O caso ainda cabe recurso. A condenação saiu 3 anos depois das agressões em 2021. De acordo com o processo, o motorista teria começado a discussão porque achou que a passageira e as acompanhantes entraram no carro bebendo cerveja. Só que a mulher afirmou que as garrafas estavam lacradas. Apesar das justificativas, ela disse que o motorista parou em via pública e começou a gritar, exigindo que ela e as outras pessoas descessem do carro imediatamente. Elas se recusaram a sair e o homem continuou a viagem proferindo ameaças e agressões verbais. As agressões físicas, segundo a passageira, vieram quando ele parou o carro novamente e provocou várias lesões no corpo dela com uma chave de fenda. Em defesa, a Uber alegou, entre outros pontos, que não é responsável pelos atos dos motoristas, por eles serem o que chamou de empreendedores independentes. A empresa afirmou ainda que só se responsabiliza por eventuais falhas na plataforma e que não há relação de consumo entre as partes. Por fim, disse que a passageira agiu de forma indevida. Já a segunda vara cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que a relação estabelecida entre as partes é sim de consumo, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Para a Justiça, ficou comprovado que a passageira sofreu agressões físicas pelo motorista durante a viagem, o que configurou falha na prestação do serviço. O próprio Código de Defesa do Consumidor reconhece que a Uber faz parte dessa cadeia na relação de consumo a partir do momento em que ela intermedia a relação entre o motorista parceiro da Uber e o próprio consumidor ali, que vai ser aquela pessoa que vai utilizar o serviço. Então, por se tratar de uma responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, ela responderá junto com o motorista parceiro. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, abriu prazo de 15 dias para que interessados se habilitem para intervir como amigos da corte em julgamento envolvendo o rompimento da barragem da Vale. Repórter Kátia Gomes. O incidente de assunção de competência 18 tramita na segunda sessão do STJ e é relativo à indenização dos danos causados pelo rompimento da barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Em decorrência do desastre, a empresa e a Defensoria Pública Mineira assinaram um termo de compromisso com previsão de medidas reparatórias e compensatórias em favor das vítimas, além de critérios para cálculo das indenizações. O recurso submetido ao rito do IAC teve origem em execução ajuizada por uma das vítimas da tragédia. A controvérsia do EAC trata da caracterização do termo de compromisso firmado entre a Defensoria Pública de Minas Gerais e a Vale SA, como título executivo extrajudicial para o efeito de permitir o ajuizamento de ações individuais, bem como a legitimidade das vítimas para a execução. Na avaliação do ministro, a intervenção de interessados possibilita o debate e confere maior amparo democrático. Na mesma decisão, a Defensoria Pública de Minas Gerais também foi intimada a se manifestar no prazo de 15 dias. No próximo bloco, a gente mostra a campanha do STF e do CNJ sobre capacitismo e as informações sobre a sessão plenária de hoje no Supremo. Voltamos em instantes. O plenário do Supremo definiu que cabe acordo de não persecução penal para todos os processos em andamento antes da lei anticrime, desde que não tenha transitado em julgado. A repórter Marta Ferreira acompanhou. A decisão do Supremo não afeta em nenhuma medida decisões e sentenças já proferidas. Não há nenhuma nulidade a ser arguída aqui, apenas nós abrimos a possibilidade de propositura do acordo onde ele não tenha sido proposto e seja em tese, pelo menos,
cabível. O que estava em discussão no plenário era definir se o acordo de não persecução penal, instituído na lei do pacote anticrime em 2019, poderia ser usado de forma retroativa para alcançar os processos anteriores à norma que o criou. Esse acordo só vale para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Os ministros entenderam que é possível oferecer os acordos em todos os processos sem condenação definitiva. Eles discutiram os limites da retroatividade. Ficou definida a tese de que é possível propor o acordo de não persecução penal nos processos em andamento e cuja sentença não tenha transitado em julgado ainda, mesmo que o réu não tenha confessado o crime até aquele momento. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata desse julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo. No caso concreto, que trata de um homem condenado a 1 ano, 11 meses e 10 dias por tráfico de drogas, a maioria do plenário concedeu habeas corpus para suspender os efeitos da condenação e determinar ao Ministério Público que avalie o cabimento do acordo. Com a tese definida, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou dos presos pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Ele fez questão de destacar que a Procuradoria-Geral da República chegou a oferecer 1.200 acordos de não persecução para os acusados de cometerem crimes sem violência e que mais da metade recusou. Na sessão desse julgamento, a possibilidade de acordo com esses presos foi renovada pelo Procurador-Geral da República. E o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. Portanto, é uma opção, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não persecução penal, que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Confirma, certo, doutor Paulo? Confirmo exatamente isso. A informação é precisa. Para minha surpresa e surpresa de toda a equipe, mais da metade não respondeu à proposta de acordo. E na abertura da sessão plenária, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou um vídeo sobre capacitismo, que é um preconceito contra pessoas com deficiência. Vamos assistir. Eu vivo o capacitismo, eu sinto a exclusão que as pessoas fazem para a pessoa numa cadeira de rodas ou que tenha algum tipo de deficiência. Para nós autistas, o mundo já pode ser um lugar cheio de desafios. Eu preciso provar o tempo inteiro que eu dou conta, que eu preciso ocupar espaços, que aquele espaço também é para mim. No Brasil, 18,6 milhões de pessoas têm alguma deficiência. E você não sabe o que é capacitismo? Capacitismo. Preconceito contra as pessoas com deficiência. Agora que você já sabe, participe dessa conversa. Chega de capacitismo. Uma campanha do Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Supremo Tribunal Federal. Capacitismo está em toda a sociedade e essa campanha traz a reflexão do papel da família
da escola, do Estado, das empresas, da polícia e principalmente do Poder Judiciário no enfrentamento à discriminação contra as pessoas com deficiência no país. No Supremo Tribunal Federal, essa campanha é mais uma iniciativa do Setembro Verde, o mês dos direitos das pessoas com deficiência. Ela é um convite à sociedade, mas especialmente ao Poder Judiciário e ao sistema de justiça como um todo, para o combate ao capacitismo, que pode ser explicado como a discriminação e o preconceito contra a pessoa com deficiência. O ministro Dias Toffoli não participou da sessão plenária de hoje porque está internado desde segunda-feira, tratando de uma pneumonia. De acordo com o boletim do Hospital Def-Star, em Brasília, liberado na tarde de hoje, Toffoli apresentou melhora clínica considerável nas últimas 24 horas. O quadro dele é estável, ele respira espontaneamente, mas sem previsão de alta. Por recomendação da equipe médica, o ministro ficará afastado do trabalho pelos próximos 14 dias. A seguir, o portal do TST passa a emitir as certidões eletrônicas de exercício da advocacia e de andamento processual de forma automática e de graça. E veja também, cartórios de notas de todo o país têm 30 dias para emitir documentos digitais. Voltamos em instantes. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou cabível a ordem para apreender e reter o passaporte de uma pessoa que vendeu os bens e saiu do país sem informar um novo endereço na véspera da sentença que a condenou por uma dívida. Quem tem os detalhes desse caso é Jafer Araújo. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para garantir o cumprimento de uma ordem judicial. E isso se aplica a soluções de litígio entre devedores e credores. O advogado Jonathan Narciso, especialista em direito civil, explica as formas como a dívida pode ser cobrada, seja por meios típicos ou atípicos. Caso o devedor não pague, a parte credora pode estar solicitando os meios comuns de cobrança, que seriam, no caso, o bloqueio de bens, o bloqueio de imóveis, tanto pelo meio do Cisbajude, né, referente das contas bancárias, quanto o Renajude, para impedir a alienação dos veículos. Além disso, tem também a possibilidade de penhora e de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa. Então, realmente precisa se esgotar as primeiras cobranças, seja por meio da penhora, seja por meio do bloqueio, para que só assim se justifique, né, essas cobranças atípicas, como a apreensão do passaporte e a suspensão da CNH. Esses são meios considerados coercitivos para induzir o devedor ao pagamento. Foi o que aconteceu no caso julgado pela terceira turma do STJ, que considerou cabível a ordem para apreender e reter o passaporte de um homem que vendeu bens e saiu do país pouco antes de ser condenado a pagar uma dívida. A ordem foi dada pela segunda vara cível da comarca da cidade de Parnaíba, no Piauí, após o processo sobre uma dívida ter transitado em julgado. Segundo os autos, durante o cumprimento do mandado de penhora e avaliação, o oficial de justiça não localizou valores na conta do devedor, veículos ou outros bens e ainda identificou que a empresa dele foi fechada. Ao cumprir a ordem de apreensão do passaporte, a Polícia Federal também encontrou registros de que a família deixou o país sem indicativo de retorno. Em habeas corpus ao STJ, o homem alegou que a ordem de apreensão do passaporte foi desproporcional e violou o direito de ir e vir. Ele ainda pontuou que não teriam sido esgotadas todas as tentativas de pagamento da dívida pelos meios convencionais. No entanto, a terceira turma negou provimento ao HC. A relatora ministra Nancy Andrighi afirmou que a apreensão do passaporte é medida executiva indireta excepcional que só pode ser adotada se os meios típicos para a satisfação do crédito não tiverem sido exauridas. No caso julgado, a ministra Nancy Andrighi observou ter sido comprovado no processo que a evasão se consumou com a intenção de frustrar a ordem judicial de pagamento
e que houve o esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito. A relatora ressaltou que a apreensão do passaporte nesses casos é um entendimento consolidado pelo STJ e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Cartórios de notas de todo o país têm 30 dias para emitir documentos digitais. A decisão é do Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A medida é para agilizar os serviços dos cartórios e atender pedido do Colégio Notarial do Brasil. A adesão ao sistema digital por todos os cartórios vai permitir mais agilidade, economia, segurança, igualdade e acessibilidade. Atualmente, a plataforma e-Notariado já emitiu 1.600.000 certificados digitais em 4.503 cartórios. Segundo o Corregedor Nacional de Justiça, a ferramenta já faz parte de uma demanda da sociedade porque possibilita a emissão de documentos como escritura pública, realização de testamentos e procurações digitais com segurança. Mauro Campbell ainda lembrou que a plataforma atende necessidades específicas, como autorização eletrônica de viagem e autorização eletrônica de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo. Outra vantagem dos serviços notariais eletrônicos é o baixo custo para os tabeliões e cidadãos. E o portal do Tribunal Superior do Trabalho passou a emitir as certidões eletrônicas de exercício da advocacia e de andamento processual de forma automática e de graça. Veja como funciona. Para encontrar o serviço, basta acessar a página principal do TST e clicar no Portal da Advocacia, no item Certidões. Na página de acesso, é possível encontrar uma breve descrição do serviço em linguagem simples para auxiliar o procedimento. Por exemplo, a certidão judicial comprova a atuação jurídica no TST e apresenta processos em andamento, arquivados ou devolvidos para o TRT de origem. Cada certidão tem um código único que permite validar a autenticidade. A emissão dos documentos físicos pela via tradicional continuará disponível, mas com custo. Eles devem ser solicitados por meio de peticionamento eletrônico no sistema EDOC. A 14ª Semana Nacional de Execução Trabalhista vai até esta sexta-feira em todo o Brasil. Repórter Luana Carvalho mostra como estão as ações no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Foi dada a largada. O mutirão, organizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho, tem o objetivo de pôr fim aos processos em fase de execução. É nessa etapa que as parcelas trabalhistas definidas em juízo devem ser pagas. O tema Seu Direito Vale o Ouro foi inspirado na jornada olímpica para a conquista de uma medalha. Nas Olimpíadas, a vitória se concretiza quando o atleta ganha a medalha no pódio. Já uma ação trabalhista que reconheceu um direito só se torna efetiva quando o trabalhador ou a trabalhadora recebe os valores devidos. Nós temos muitos problemas no judiciário de abarrotamento de processos que tiveram os direitos reconhecidos, porém sem a efetividade. E para a gente isso é sinônimo de injustiça. O trabalhador não quer saber se alguém reconheceu o direito que ele tem. O trabalhador quer saber quando é que ele vai ter efetivamente a reparação desses direitos. E a Semana Nacional da Execução tem esse viés de chamar a atenção das pessoas para esse problema e tentar, a partir desse marco temporal, desse evento festivo, estimular que práticas de execução pelas varas do trabalho sejam adotadas. No Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, as audiências ocorrem tanto no Distrito Federal quanto em Tocantins. As reuniões estão sendo realizadas pelos conciliadores dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os CEJUSCs. O diferencial deste ano é uma mudança que eu estou sentindo no comportamento das empresas. Antes, nas semanas anteriores, nós sempre procurávamos entrar em contato com as empresas, disponibilizar pautas temáticas, pautas concentradas para realizar as audiências. E esse ano foi absolutamente o contrário. As empresas é que nos procuraram, tanto é que a gente não tinha intenção de fazer tantas audiências como foram as inscrições. Só no Foro de Brasília estão previstas cerca de
400 audiências de conciliação. Raquel participou de uma delas para resolver uma reclamação trabalhista antiga. Em 1999, o ex-marido abriu uma empresa no nome dela e acabou não quitando dívidas trabalhistas com um dos funcionários. Apesar das dificuldades financeiras, o grande desejo é limpar o próprio nome e desbloquear contas pessoais. Para mim é muito importante eu ter o meu nome limpo, nunca tive meu nome sujo, meu nome limpo, para seguir a minha vida. É muito importante. Durante a semana também estão previstos leilões, penhoras e buscas patrimoniais para quitar as ações que aguardam execução. E nós lidamos com alimento. Salário é o alimento do trabalhador. Não se justifica um processo ficar 20 anos sem ele receber o que lhe é de direito. E isso é a nossa grande luta, esse é o nosso grande desafio, esse é o nosso grande tema, enfim, essa é a nossa grande missão enquanto juízes do trabalho, servidores da Justiça do Trabalho. É uma semana realmente que ela traz aquela sensação de dever cumprido, né? Que a gente conseguiu reunir, satisfazer, resolver o maior número de processos e principalmente aqueles processos mais antigos, que geralmente são processos que eles tiveram um caminhar mais longo, né? Aí muitas vezes eles se perdem no meio do caminho e é uma excelente oportunidade para a gente conseguir encerrar e com chave de ouro. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite e amanhã.